Nosso encontro hoje vai falar sobre o movimento feminista negro. Como ele surge? Quais são as figuras importantes desse movimento feminista? Eu vou citar duas, do Brasil e da África aqui para vocês. Bom, para entender o movimento feminista negro, é importante a gente compreender três termos: colonização, colonialidade e colonialismo. Entender os fatos históricos que foram determinantes no processo de subjugação dessa população negra, que vem de África de forma escravizada aqui para o Brasil, e da população indígena, que também foi escravizada no processo de colonização. Esse sentido desses termos, eles dialogam exatamente no processo de preservação do território e do sentido de pertencimento dessa população a esse território e a sua cultura. Então, o processo de colonização, ele se deu a partir da exploração da mão de obra escrava e também da extração dos bens materiais das terras brasileiras. O processo de colonização, então, deixa marcas. Essas marcas a gente determina como a dimensão de herança. Que heranças esse processo de colonização deixa para a população? É o que a gente chama de colonialidade. Então, a colonialidade é exatamente essa herança deixada no processo de colonização através de símbolos, de uma cultura que é imposta, na forma de pensar e agir dessa população a partir desse processo. Então, com a colonização, a gente termina perdendo um pouco da nossa cultura e sendo impregnado por uma cultura europeia que é determinada nesse processo de colonização. E o colonialismo é exatamente essa experiência histórica, concreta das pessoas, a partir de controle político dos corpos, inclusive, dessas populações negras e indígenas, a partir do processo de genocídio dessas populações no período escravocrata, e também a criação de comunidades quilombolas, que são essas comunidades que surgiram a partir da necessidade de fugir dessa escravidão. As comunidades quilombolas, elas foram capazes de produzir histórias da própria ocupação agrária, elas conseguiram construir histórias a partir da preservação da sua cultura material e imaterial, nesses grupos étnicos. A partir de quê? A partir do parentesco, a partir do manejo da terra. Então, são essas as comunidades negras quilombolas que geralmente são marcadas até hoje por conflitos e por resistências. E o que o feminismo negro tem a ver com isso? Porque o feminismo negro ele surge exatamente nessa perspectiva de reagir a essa herança, a essa colonialidade. Junto com o movimento negro, o movimento feminista ele se torna específico por conta das demandas das mulheres negras. Então, as mulheres negras elas não tinham referência nem pelo feminismo negro e nem pelo feminismo branco, que a gente chama do feminismo hegemônico. Nos Estados Unidos, em 1851, Sojourner Truth, é uma mulher negra escravizada, alforriada. Ela adentra uma convenção de mulheres feministas brancas e ela faz um grande discurso, que foi um discurso emblemático, que ela pergunta às mulheres: eu não sou uma mulher? Exatamente porque o que estava sendo debatido naquela convenção eram especificidades de demandas de mulheres brancas. As demandas que ela via como dela, da população negra, não estavam sendo tratados naqueles espaços de mulheres brancas. No Brasil, o surgimento do feminismo negro, ele tem três vertentes. A primeira vertente diz que o próprio feminismo negro surge no processo de escravização, quando as organizações de mulheres negras já se reuniam com uma forma de reagir a esse processo escravatório. Essa é a primeira vertente. A segunda vertente surge a partir da aproximação do movimento feminista branco, que é esse movimento hegemônico que a gente chama, mas que, de certa forma, esse movimento hegemônico não dava conta das demandas dessas mulheres negras. E, por conta disso, Sueli Carneiro já dizia: é necessário enegrecer o feminismo para atender às demandas das mulheres negras. E em 1988, com o centenário da abolição, houve o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras no Brasil, no Rio de Janeiro. A questão da mulher negra passa, assim, a se constituir num dos agentes fundamentais da reconstrução democrática deste país.
A partir desta expectativa, então, surge o nosso primeiro encontro. Desigualdades sexuais e raciais estão entre os principais fatores a serem considerados na análise da pobreza no nosso país. Por esse motivo, o combate às desigualdades sociais deve ser acompanhado de estratégias destinadas a combater também estas formas de injustiça. Então, esse passa a ser considerado o marco inicial para o surgimento desse movimento, enquanto movimento feminista negro. No trato da abordagem do movimento feminista, é importante a gente considerar que ele não fica apenas no campo prático, no cotidiano da vida prática, mas também na produção do conhecimento. Ele adentra as universidades, o campo acadêmico, a produção científica, numa perspectiva de decolonizar um conhecimento eurocentrado. Nessa perspectiva, nós utilizamos a categoria interseccionalidade para entender que esses corpos de mulheres negras, ele é atravessado pela dimensão de classe, raça e gênero. Esse termo interseccionalidade foi cunhado por Kimberlé Crenshaw. E quais as consequências do processo de colonização? Constantes violações dos direitos humanos dessa população, tanto negra quanto indígena, que foram historicamente submetidos ao processo de expropriação de seus territórios, inclusive, pelo agronegócio, tanto a população negra quanto a população indígena também. Violências que essas populações específicas ainda sofrem nos dias atuais. E o movimento decolonial é exatamente esse movimento na contramão desse processo de colonização. Como nós fomos colonizados a partir de um parâmetro eurocentrado, o movimento decolonial é exatamente a desconstrução dessa centralidade no modelo europeu para a construção de uma história, de uma política, de uma prática política, do conhecimento científico a partir do sul global, a partir das nossas experiências, a partir da nossa contribuição cultural, intelectual. Então, esse é o movimento decolonial. E, para ser feminista, é necessário ser antirracista também. Algumas referências de mulheres feministas negras nós temos no Brasil: Djamila Ribeiro, que é uma mulher negra, filósofa, autora do livro O que é um lugar de fala, que fomenta exatamente essa discussão sobre quem pode falar o que e onde sobre nós, e Chimamanda Adichie, que é de África, que declara que na nossa época é obrigado a tomar partido e que todos nós devemos ser feministas. E aí, o que ficou para você? Qual a importância do feminismo negro na sua vida? Vocês já pensaram nisso? Vamos refletir? Até a próxima!